morar com alguém, com outra pessoa, sem ser minha família. Eu não vou nem dizer que foi difícil de ter tido conflito, mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu vivenciei aqui em Portugal foi isso. A adaptação ela é difícil para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Só que quando você não tem uma organização financeira, é muito mais difícil. Você passar necessidade no teu país é uma coisa. Você tá ali, você perdeu um emprego, alguma coisa aconteceu. Aqui não, você escolheu vir para cá. Você decidiu vir. Ninguém te trouxe arrastado. Então, assim... Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E a nossa convidada especial hoje é a Paola Navarras. Olá! Prazer receber você aqui. A gente vai começar querendo saber um pouquinho da sua história. Seus últimos anos no Brasil. Pode começar da tua história, assim, seus últimos anos no Brasil e o que fez você vir para Portugal. Verdade, e até se tornar líder do Ministério de Dança aqui da Lagoinha de Viseu. Isso aí. Um prazer estar aqui. Eu confesso que é complicado às vezes a gente contar a nossa história assim, né? Mas eu creio que tudo tem um propósito, né? E um objetivo. A Carla já tinha me perguntado, eu até fui fazer a conta assim, de quantos anos eu sou convertida, que eu nem lembrava. Eu me converti em 2003, eu era uma adolescente, ainda sou uma jovem, mas e desde sempre, dessa altura, na igreja, me casei muito jovem, com 20 anos, tive uma menina quando eu tinha 28, que é a Rebeca, tem 9 anos. Quase igual a gente. A Carla casou com 19. Então. E os últimos anos, bem, vamos falar de pandemia, né? Porque eu acho que é o ponto de marcante, assim, né? No ano da pandemia, apesar de achar que tudo ia dar muito ruim, né? No início, na verdade, ninguém sabia o que esperar, né? Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação, a gente vendia TV por assinatura, eu era supervisora de vendas, meu marido trabalhava comigo, mas ele era vendedor. E em janeiro de 2020, eu também trabalhava com, aqui fala pastelaria, né? Confeitaria. Então, eu fazia doces e revendia, e estava indo muito bem. E nesse ano de 2020, a produção aumentou muito e ele optou por sair do trabalho para que ele assumisse e a gente pudesse crescer. Isso em janeiro, no nosso negócio. Sim. Isso em janeiro de 2020. Em março de 2020 veio a pandemia. E aí, né, a gente ficou, e agora? Porque todos os lugares, a gente revendia em estabelecimentos, tudo fechado, não existia mais pessoas na rua, né, e tudo mais, tudo muito incerto. Mas em nenhum momento a gente, assim, deixou de confiar. Sabe aquela conversa de a planilha não fecha? A gente vivenciou isso todos os meses. Porque, assim, era surreal as contas que a gente tinha, porque a gente já tinha um custo de vida ok com o que a gente recebia, então a gente conseguia se manter. Porém, parou de entrar o que entrava, né? Mas a saída continua, ainda mais na pandemia, que as coisas só pioraram. E aí, minha filha estava para iniciar em 2021, se eu não me engano, o primeiro ano. E na altura eu coloquei ela num centro, como se fosse um centro de explicação, que é o que tem aqui, que é o Kumon, para que ela pudesse ter o engajamento nos estudos, porque ela estava perdendo por conta da pandemia. Ela ainda não tinha ano curricular, mas ela estava perdendo aquele estímulo inicial que tem. E aí eu vi de colocar ela numa escola privada, porque no Brasil, ensino razoável, né? Não vou nem dizer que é bom, tem que ser privado. E foi quando a gente se deparou com os preços absurdos de escola e as condições, e aí a ver todas as outras coisas, e violência, e você não tem estabilidade. Você era do estado de São Paulo. Do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E eu comecei a ficar assustada, porque você não sabe o que esperar do seu futuro, do futuro do seu filho, que tinha 5 anos, né? Pronto, vai começar a estudar, como que faz e tal. E eu nunca tive o desejo de morar fora do país. Nunca senti necessidade. Tinha uma vida boa dentro do que eu esperava e para mim estava ok. Meu marido já era o contrário. Ele sempre teve
o desejo de morar fora, independente de onde fosse. E a minha cunhada já morava aqui com o meu cunhado, com o marido. Se eu não me engano, há uns 3 anos, mais ou menos, ela já morava aqui, isso em 2020. Em Viseu mesmo? Em Viseu mesmo. E aí, pronto, você tem aonde se comparar, né? Você tem aonde um norte, vamos dizer assim. E a gente começou a ver, né, as opções, o que eles tinham aqui, que a gente não tinha, qual que era a diferença, o quanto valia o dinheiro aqui, o que comprava com o dinheiro daqui, que não comprava com lá e tal. A cidade também. Exatamente. Então, assim, tudo, né, começamos a fazer realmente esse comparativo. E foi onde eu até brinquei com meu marido. Eu falei, olha, onde a gente fica rico primeiro, né? No Brasil ou em Portugal? E aí ele começou, ele riu, né? Ele falou assim, não, eu acho que rico é uma palavra muito forte, mas assim, a gente vai ter uma condição de vida muito melhor lá. E nasceu dentro do meu coração esse desejo, porque realmente eu nunca tive vontade. E aí isso foi em novembro, meados de novembro de 2020, e colocamos no coração. Só que até aí a gente tinha um plano. Estava na pandemia. Estava na pandemia, 2020, tudo vocês estavam fechado, decidindo tudo isso no tempo da pandemia. dentro da pandemia, vivendo ali o lockdown, que no Brasil não Sim. teve lockdown, né, mas vivendo isso. E aí colocamos esse desejo, eu coloquei porque ele sempre teve, e oramos, falamos, Senhor, ó, é isso, eu tenho esse desejo, comecei a ver realmente cálculo de dinheiro, quanto que a gente tinha, quanto que a gente ganhava, quanto a gente gastava. E eu falei assim, olha, o que eu tenho é isso, né? Oramos e tudo mais. Na altura, a gente tinha uma casa que nós alugamos, e alugamos uma outra para ficar mais perto da nossa vida, né? Vamos dizer assim. E que nós já tínhamos tentado vender para poder fazer essa troca e não conseguimos. E aí eu falei, ó, já sei, a gente precisa de um sim de Deus, porque sem o sim eu não saio daqui. Se vender a casa, é o sim de Deus. Se não, a gente continua aqui e vai levando. E todo dia orando em relação a isso. Só que tudo muito incerto, porque estávamos em pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, né? E seguimos nisso. Só que a gente não tinha passaporte, não tinha nada. Falei, olha, vamos fazer a nossa parte, que é tirar o passaporte, organizar as finanças. Exatamente. Pagar o que a gente precisa pagar, fazer o que a gente precisa fazer e vamos seguir. E orando sobre o voto de que se Deus Exatamente. a oportunidade da venda da casa. Continuamos assim, colocamos na imobiliária, igual já tínhamos feito, anunciamos e tudo mais, tanto é que nós tínhamos um inquilino na casa, que até isso poderia ser um empecilho. Falei, Senhor, te entrego, porque foge da minha alçada. E continuamos seguindo. Eu não me lembro quanto tempo demorou para a gente conseguir a entrevista para fazer o passaporte, porque estava tudo em atraso e tal. Mas, assim, não foi 4 meses. Desde quando a gente decidiu, não foi isso. No dia da entrevista na Receita Federal, nós recebemos uma ligação de uma corretora que ela tinha uma cliente interessada na casa, que a cliente já conhecia até a casa, porque era amiga da nossa vizinha e tal, e ela só queria olhar, só por olhar, mas ela já queria dar entrada no processo. No dia que foi pegar o passaporte na Polícia Federal. Exato. Nossa. E aí eu falei assim, tá bom, vamos lá e tudo. Só que aí a gente também tinha o inquilino, então tinha também essa questão que poderia prejudicar o negócio, mas falei, olha, tá nas mãos de Deus, deixa acontecer, né? Fomos, a menina viu a casa estava impecável, do jeito que a gente tinha deixado, o inquilino cuidou da casa perfeitamente. Ela falou assim, não, eu quero a casa, inclusive eu nem sei se eu quero tirar o inquilino, porque a minha intenção não é morar agora, então se ele quiser ficar, tá tudo bem, senão ele pode sair, tá tudo bem também. Pedimos o valor que a gente tinha em mente desde o início, que não tinha sido aprovado de forma alguma nas outras vezes que a gente tentou, porque como a casa era financiada e a pessoa também ia financiar a casa, ainda era mais complicado, né? Pedimos o valor, eu falei assim, olha, é esse valor que eu quero, e eu falei pro meu marido, falei assim, se for esse valor, é o sim de Deus. Eu falei, então, né? E as coisas, assim, elas realmente correram, não tem nem, assim, explicação plausível, assim, de falar, não, foi o fulano que ajudou. Não, elas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, assim, fluindo perfeitamente. E aí eu falei, quando a gente assinou o contrato, assim, da venda da casa, que nós saímos do banco, eu olhei para a cara dele, eu falei assim, não acredito. Eu peguei, eu falei assim, tá acontecendo. Falei, pronto, era a confirmação que eu queria. Porque ele sempre teve essa vontade. Eu não, então para mim era tudo muito novo. E meus pais não são tão novos, né? Eu perdi meu pai esse ano, então na altura ele ainda
estava vivo e ele era muito apegado à minha filha e tudo mais. Então, assim, eram muitas coisas a questionar, né? Mas eu falei, amém. Então, se o Senhor está no negócio, o Senhor está no negócio e vamos... Eu falei assim, agora o Senhor tem que ir dando os passos, porque eu não faço ideia do que a gente tem que fazer. A única visão que eu tinha era isso, que eu não podia vir sem dinheiro, então eu precisava do dinheiro da casa e por isso era o sim. E aí fomos começando a fazer, aí veio o quê? A fronteira fechada, não tinha previsão de abrir, e a gente né, o que a gente faz? Eu ainda continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava. Já era 2021? Já era 2021, já no início ali de 2021. Eu continuei a trabalhar na empresa que eu trabalhava, só que a confeitaria estava indo, mesmo na pandemia, a gente se reinventou e estava indo muito bem, mesmo com tudo restrito, assim. E aí eu me vi numa encruzilhada, vamos dizer assim, que era o quê? Eu não tinha uma data para sair do Brasil, mas a empresa que eu trabalhava, que era, assim, eu trabalhava lá há 10 anos, eram amigos já, né? Vira minha filha nascer, aquela coisa próxima. Eles estavam passando por uma reestruturação também por conta da pandemia. E aí eles iam me transferir de setor, me colocar como supervisora de uma outra área, só que eles iam ter que fazer toda uma reestruturação, me treinar e tudo mais. E eu falei, pronto, e agora? Como que faz? Eu falei assim, aí eu conversei com meu marido e falei assim, eu não acho justo, porque assim, eles vão me treinar, vão gastar um tempo e tudo mais, e vai ser só eu. Eu falei, né? Eu falei assim, eu acho muito, muito injusto. E eu falei, olha, só que ao mesmo tempo era uma garantia que a gente tinha de um salário fixo, né? Mas aí eu falei, olha, Deus está no controle. Eu falei, vamos conversar com eles e ver o que eles... Né, que eles já tinham aberto um tempo atrás para fazer acordo e tudo mais, porque eles realmente também precisavam diminuir os funcionários. Na altura, eu não era uma dessas, porque eu era supervisora, então precisava, e eu também não queria sair. Querendo se colocar em outra. Exato. Né? E aí eu conversei com eles, eu falei assim, olha, foram um dos primeiros a saber o nosso plano. E aí eu falei, olha, não vejo como honesto com vocês fazer isso. Eu falei, então, assim, se vocês puderem me dar aquela ajuda do acordo, eu falei, nessa hora vai ser muito viável, porque aí pelo menos é alguma coisa e tudo mais. A intenção era fazer esse acordo perto de vir, para eu poder ainda ter, né? Mas eu falei assim, olha, eu fico mais tranquila assim. E ainda tinha algumas coisas a fazer lá. Eu falei, olha, eu fico o tempo que vocês precisarem para eu organizar a parte que eu fazia, que era só eu. E, graças a Deus, foi tudo na paz. Mas, assim, a gente sempre teve um ótimo relacionamento. Na verdade, assim, a gente viu a empresa deles crescer, mesmo antes de eu trabalhar. Então, assim, a gente cresceu junto, vamos dizer assim. E aí a gente foi vivenciando isso dia a dia. Aí veio a Páscoa aqui para a confeiteira, é uma das épocas melhores, assim, e Deus foi, assim, honrou, assim, cada detalhe mesmo, exato. Trabalhamos muito, assim. E aí foi vendo as coisas, aí, vacinação, não sei o quê, possivelmente só vai entrar na Europa com a vacina, e não pode ser a Coronavac, não pode ser não sei o quê. Eu falei, Deus, eu não tenho como escolher qual é a vacina que eu tenho que tomar. Eu falei, como que a gente faz, né? E lá estava segmentado por idade, né? E meu marido é mais velho, ele ia primeiro. Deus, ele não pode tomar Coronavac, pode tomar qualquer uma. Eu falei, ainda há a possibilidade. Eu falei, a Coronavac de jeito nenhum. E aí saiu a vacinação dele, aí nós oramos, falei, Senhor, o Senhor é quem sabe, porque não tem uma outra opção, a gente não tem como escolher. Fomos até o posto de saúde, na fila, oramos antes de sair do carro, na fila, assim, aguardando a vacinação, aí a gente começou a escutar uma conversa, não sei o quê. Naquele dia estava segmentado para ser a Coronavac naquele posto e por algum motivo que ninguém sabe qual sabia falar, trocaram todas e trouxeram a Janssen, que era a única que não ia ter nenhum problema de vir para a União Europeia. E ele tomou a Janssen. Na hora, aí olha, até me arrepia de lembrar, assim, de vivenciar, que na hora que ele tomou a vacina, a gente saiu assim, chorando do posto de saúde. Porque... Doeu a vacina, não? Fez o quê? Doeu a vacina? Doeu. A minha doeu, pelo menos. A dele eu não sei, mas a minha doeu. Vocês saíram do posto chorando de emoção, porque viram o mover acontecer. De novo, ali, né? Então, assim, de tipo, eu lembro da pregação do pastor da mesa no deserto. É tipo isso, de ver as coisas acontecendo e não tinha explicação humana. É Deus. E aí foi uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. A minha vacina também, eu tinha que me vacinar na minha cidade, mas aí eu não estava na minha cidade no dia da vacinação. Eu estava em São Paulo, no aniversário da minha sobrinha. E eu falei, como que eu
vou fazer para me vacinar? Eles não vão autorizar e tal. Peguei uma documentação da minha irmã, um comprovante de residência para mostrar que eu tinha familiar na cidade e tal. E assim, orando, falei, Senhor, ela não pode me perguntar muita coisa, porque eu não posso mentir. E aí foi, na hora que entrou, não, é a AstraZeneca, que eu também aceitava. Ela me vacinou. A minha doeu muito, mas pronto, né? Não tem problema. Eu saí de lá chorando também, mas aí foi de dor mesmo. Mas, assim, a cada detalhe, assim, só que a gente também não tinha uma fronteira aberta ainda. Então, não, mas tudo bem. O primeiro passo a gente já tem, que é a vacina. Falei, vamos vivenciar um... Exato, falei, vamos viver um dia de cada vez. E era isso, só que a questão é que assim, eu não podia mexer em nada. Então, assim, eu não podia me desfazer da minha casa, eu não podia me desfazer dos meus clientes, não podia me desfazer de nada. Eu tinha que continuar vivendo uma vida normal, até ter a questão da fronteira aberta, que não tinha previsão. E aí fomos vivendo e tal. E eu pegava muitos clientes mensais, que eram os mesversários e tudo mais. Então, assim, eu comecei a criar esses clientes. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que me desfazer deles. Eu falei, mas deixa estar, né? Falei, vamos ver e tudo mais. Continuamos seguindo a nossa vida. Em meados ali de agosto, se eu não me engano, minha sogra ficou doente. E aí a gente se viu numa outra situação, porque os irmãos do meu marido já moravam aqui. E ele era o único filho mais velho que estava lá ainda. E aí, quando ela teve vários problemas e tudo mais, a gente que acompanhou, que teve junto dela e tudo mais, eu falei, Senhor, e agora? Falei, a gente vai, não vai? Porque se falar que vai abrir mês que vem a fronteira, a gente tem que se organizar para isso. Falei, mas como que a gente vai com ela doente, né? E aí eu coloquei isso na mão dele, porque ele é o filho, né? Falei, e aí? Ele falou, ó, vamos orando, vamos seguindo, vamos fazer o que tem que fazer. Então, fizemos os tratamentos dela e tudo mais, fomos seguindo. Graças a Deus, ela ficou em tratamento. Então, assim, estava estável. Se eu não me engano, a fronteira abriu em setembro. De 2021. E aí, eu falei, olha, mas ainda não é o momento de comprar passagem. Falei, vamos aguardar. Não senti a paz, né, de comprar passagem. Eu sempre tive muito isso, de sentir paz nas coisas. Falei, vamos esperar até... Porque ficava 15 dias, depois ficava ou fechava e tal. E aí passou, acho que foi os primeiros 15 dias, a fronteira manteve. Eu falei, olha, então agora eu acho que a gente pode comprar, mas ainda assim para o outro mês, porque eu ainda tinha que organizar toda uma casa, vender as coisas. Você estava morando de aluguel nesse momento? De aluguel, aí eu já não tinha mais a minha casa, né? Então, assim, eu tinha que fazer toda uma entrega de uma casa. Sim. A nossa casa era grande, então, assim, tinha muita coisa. E eu falei, olha, vamos comprar para meados de novembro. Eu falei, vamos começar a ver qual que é a data melhor. Eu ainda lembro que eu orava ao Senhor que eu queria esperar o aniversário da minha sobrinha, que ela ia fazer 1 ano, e era em outubro. E eu falei, olha, para outubro está muito perto, né? Eu falei, então vamos ver pela meados de novembro o que Deus mostra pra gente. E aí eu falei, ainda Deus vai cumprir o meu desejo de estar no aniversário da minha sobrinha, né? E aí começamos a pesquisar passagens nisso, e eu falei, agora vamos organizar a casa, né? E aí ninguém entendia, porque a gente não tinha contado ainda quando que a gente pretendia ir, mas começamos a nos organizar. E aí veio o impasse da compra da passagem entre eu e meu marido. Como que a gente vai comprar? Vai comprar por onde, como e tal? E eu falei assim, ó, enquanto a gente não tiver paz, a gente não vai comprar. E seguimos nisso. E aí ficou, não, vamos comprar por ali, por aqui. Não. Enquanto os dois não entrarem em concordância, eu falei, Deus não está no negócio. Eu falei, então não vai. Um belo dia, sentado fazendo pesquisa, veio um valor assim absurdo que nunca apareceu no universo. Eu falei assim, olha, eu acho que esse é o momento. Tô sentindo paz. Eu falei, olha, é um valor que dá pra gente pagar. Eu falei assim, e não teve. Desde quando a gente consultava a passagem, eu falei, não tem. Ele falou, então vamos. Eu falei, então você está de acordo? Estou de acordo. Então pronto, agora a gente faz. Compramos a passagem. Eu falei, olha, não quero que conte para ninguém. Aí outro impasse. Mas você vai deixar para avisar isso quando? 1 mês antes de embarcar, 1 dia antes? Eu falei, não sei, mas agora não. E começamos a vender a casa. Eu vendi a casa toda em menos de 30 dias. Tudo o que tinha, que eu falei, Deus, eu não quero nada, eu não quero deixar nada para trás, eu não quero... Eu falei assim, porque eu tenho no meu coração de que é um plano do Senhor mudar, então eu não preciso deixar nada. Quero me desfazer de tudo. Então, ele foi fazendo a parte da organização, de pintar, de fazer as coisas,
E eu fui na venda da casa. Em menos de 30 dias, a gente se desfez de tudo. E aí teve que passar pela inspeção da imobiliária, que é outro transtorno que a gente sabe no Brasil. E eu falei, Deus, o senhor também tem que estar no negócio, porque eles não podem... E ainda tinha uma questão que ia renovar nosso contrato, ia dobrar quase que o valor que a gente pagava de aluguel. Então, eu tinha que sair da casa até 31 de outubro. Eu tinha que entregar as chaves até 31 de outubro. Para não ter essa renovação, senão eu ia ter que pagar mais um mês de aluguel, e um mês de aluguel na época, acho que ia sair com a renovação R$ 2.500, e era muita grana. E eu falei, Senhor, toma a frente, porque a gente precisa pintar essa casa toda, entregar, vender todas as coisas e partir. E nós conseguimos, nós entregamos a casa no dia 30 de outubro, passou pela inspeção, tudo, deu tudo certo, e aí ficamos com quando vamos contar, né? Nós contamos, na verdade, um pouco antes, que foi no aniversário da minha sobrinha. Aquela tristeza na família, né? Mas eu falei assim, olha, vamos aproveitar um momento alegre para contar uma coisa mais ou menos, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e chegamos aqui em 17 de novembro de 2021. Frio. Naquele ano, como dizem, quem já morava cá, não estava tão frio, mas para nós que viemos, né? Cá, né? E quem não morava cá... E o problema era que a gente veio de uma região que o frio intenso é 15 graus, 14 graus, o frio intenso, né? Assim, então, né? Que no verão dá 30, no inverno dá 30 graus na minha região, então pensa, né? Cheguei aqui daquele jeito. Exato. Mas sobrevivemos, estamos aqui há 3 anos. Mas, assim, desde o momento a gente viu a mão de Deus na vinda para cá. E eu creio que é como o pastor diz, não é só para ter uma vida melhor. É mesmo para fazer algo diferente aqui nesse país. E eu vejo, assim, desde quando a gente começou, porque quando eu vim para cá, nós já viemos direto para Lagoinha. Se eu não me engano, foi no comecinho de dezembro de 2021. Eram os outros pastores que lideravam ainda. E, assim, não tinha ninguém na igreja, pouquíssimas pessoas, porque ainda estava em pandemia, né? E aí eu quero entrar, já uma pergunta, né? Como que foi você entrar com o Ministério de Dança aqui em Portugal? Foi nessa altura. Foi, porque a Lagoinha era muito recente. Ela começou na pandemia. Na verdade, se eu não me engano, ela começou um pouquinho antes da pandemia. E com a pandemia fechou, né? Então, ou seja, não tinha como ter. E aí, nessa altura, em 2021, já podia congregar, mas ainda com todas as restrições e tudo mais, mas ainda a população tinha muito medo. Então, assim, e aqui que o pessoal respeitava muito a questão do lockdown, de tudo, não se via gente na rua, diferente do Brasil, completamente diferente. Então, assim, não tinha muitas pessoas na igreja. E fomos vivenciando, e num jantar com os pastores, eles perguntando como que era a nossa vida, o que a gente fazia no Brasil, o que a gente fazia nos ministérios e tudo mais. Meu marido é técnico de som, baterista, tudo, né? Quem é do louvor é tudo, né? E eu era do Ministério de Dança lá, que já estava há muito tempo parada. Sempre tive vontade de voltar, mas aí minha filha... Eu fui mãe, eu parei nessa altura, e aí a gente se acha velha demais para isso, e tem outras prioridades, e acabei deixando quietinho ali no canto, né? E nessa altura ele falou assim, não, vamos começar. Então, o Ministério, eu sei que tem algumas meninas que querem ingressar, e você lidera. Eu falei, não, mas eu nunca liderei. Eu falei, eu participava de ministério, eu era liderada, né? Eu falei, eu não faço nem ideia como faz. Não, mas vamos, vai dar certo e tal. E eu falei, amém. Então já que é para acontecer, eu falei, vamos acontecer, porque a gente sempre foi muito envolvido com a igreja. Então, eu queria não me afastar, né, dessa vida. E iniciamos o Ministério de Dança em Lagoinha, acho que foi no início de 2022, por aí que deve ter começado. No início eram muitas, né? E aí depois vai dispersando um pouquinho. Entrar em outro ministério. Exato. E aí, por fim, ficamos em 3. Aí depois saía uma, entrava outra, e aí parecia que meio que ficava sempre em 3, né? E agora, recentemente, o Senhor multiplicou o nosso ministério, graças a Deus, estamos em 6, e ainda que teve algumas que tiveram que sair. E então é uma bênção. Mas, assim, foi um projeto muito novo para mim, porque você ser liderada é muito diferente de você liderar. Eu nunca estudei dança, eu nunca fiz balé, eu nunca fiz aula de dança, eu nunca fiz nada parecido com isso. E eu me sentia muito incapaz, porque eu falava, entre outras meninas que eu sei que fazem,
ou fizeram e tudo mais. Eu nunca tinha feito nada. Tanto é que quando a gente começou no Brasil, quando eu era adolescente, porque a gente começou adolescente, até a Carla tinha falado da dança profética, né? Naquela altura não existia esse nome. Era Ministério de Dança e, enfim, né? Acabava-se ali. Ninguém sabia o que era isso, porque era até uma coisa que eu acho muito interessante, novo. o que representa. É muito novo, assim, muito novo, recente, mas assim, naquela altura que eu me converti, 2005, por exemplo, por ali, era muito... O Ministério de Dança em si era muito novo, né? Não, era uma coisa que a igreja ainda estava aceitando haver uma dança, era quase igual bater palma na igreja, né? Que não podia. E aí eu vim com essa questão do ministério e aqui a gente foi desenvolvendo isso. Só que hoje já existe esses nomes, então a dança profética. Então, através da dança, a gente vê que não são movimentos. E era onde eu me sentia incapacitada, que eu falava, Senhor, eu não sei dançar. E aí era onde Deus trabalhava na minha vida. Não são passos, não são movimentos, não é só isso. Isso é uma parte, que é claro que você tem que buscar conhecimento, como tudo, né, na vida. Mas não, a profecia ela vem através da sua dança. Então, através da dança a cura, através da dança a libertação, através da dança a transformação. Porque há uma mensagem corporal ali sendo transmitida. Exatamente. Então, assim, nós já fomos ministrados de estar ministrando em cima do altar e descer e ser direcionada a orar por alguém. Esse é um mover, é uma junção entre o louvor e a dança. Então, assim, nós andamos na mesma conexão. E isso com a igreja também, porque a igreja, ela vivencia esse fluir. Então, hoje em dia, não é só passos, não são só coreografias bonitas, é mesmo você trazer o céu na terra, que a gente fala, né? Então, assim, da mesma forma que a gente, no nosso quarto, a gente consegue fazer isso, a gente faz isso aqui para que outras pessoas consigam ter esse contato mais presente. Então, assim, para quem nunca viu, talvez num primeiro momento ache, é lindo, é bonito. Realmente é bonito, faz uma conexão. Mas não é só isso. Então, assim, é algo mais além, mais profundo disso. E é o que a gente sempre tem orado, tem buscado em comunhão com as meninas e tudo mais, que não são só passos, não são só roupas, não são só bandeiras e tudo. Não, tem que ter a essência por trás. Eu creio que se a gente, num momento de louvor, abaixar e ficar orando, Deus está ali. Ele direciona do jeito que Ele quer, né? A questão é o quê? Que hoje a gente pode ir além disso. Então, a gente pode expressar nosso louvor, a nossa adoração através da dança, com danças. Que isso já acontecia há muitos anos, né? Miriam dançou e tudo mais, o rei Davi dançou. Então, assim, faz parte da adoração a Deus há muito tempo. E a gente vê isso, o quanto cresce esse mover, né? Então, hoje é claro que a gente se especializa, busca melhores roupas, melhores maquiagem, tudo isso para que a gente trabalhe com excelência. Mas não é só isso, é mais profundo. É uma busca do Senhor. Não adianta eu vir ao domingo e querer dançar algo que eu não busquei durante a semana. Então, assim... para todos os ministérios, né? Exato. Então, assim, eu costumo viver anos por palavras que eu tenho buscado. Então, o ano passado eu vivia a liberdade. Eu buscava uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira, uma liberdade... Consegui algumas liberdades e esse ano eu entro na palavra de crescimento, que é esse crescimento. É o crescimento na palavra, é o crescimento em conhecimento, é um crescimento de ir no mais profundo. Porque se a gente não descer, a gente não consegue subir. Então, assim, a gente... uma das frases que eu ouvi recentemente me faz muito sentido, que na casa do oleiro não tem lixo. É muito forte isso. Então, assim... Muito bom. O oleiro, ele faz o vaso de barro. Se estraga, quebra o vaso ou deforma, ele não joga fora. Ele faz de novo. Quantas vezes forem necessárias. Então, assim, essa palavra de que na casa do oleiro não tem lixo, na casa do pai não tem lixo. Então, ele reaproveita tudo. Então, naquilo que a gente fala, eu sou incapaz nisso, Deus vem e mostra a perfeição dele. Porque Deus, ele desde sempre, ele não chama as pessoas capacitadas. Ele não chama as pessoas que seriam mais próprias para aquela obra ou para aquilo. Ele não chama. Ele faz para quê? Para confundir mesmo. Prepara o chamado. Exatamente. Então, ele capacita. Só que a gente precisa se
pôr por debaixo disso. Senão a gente não consegue ser capacitado. Então, assim, a questão do não tem lixo na casa do oleiro é muito forte por conta disso. Porque às vezes a gente acha que não serve para fazer nada, que nem a gente sempre fala, precisa de obreiros para fazer tal coisa, tal coisa. Não tem gente suficiente. Por quê? Porque muitas pessoas não se veem capacitadas. Mas se colocam por achar que não são. Também. Mas é um pensamento. Exato. Deus vê ela com múltiplos potenciais, né? Múltiplas isso. habilidades. Então, assim, eu não me via capaz de liderar um ministério. Ainda tem momentos que eu tenho que trabalhar a minha mente nisso, que o inimigo ele vem lançar isso como, nós não consigo, eu não posso, mas não. Que Deus, não sou eu realmente que faço. Eu não faço nada. Nada. Quem faz realmente é o Espírito Santo. Então, assim, a gente fazia muito tempo que a gente orava por um crescimento ministerial e não vinha esse crescimento espiritual. E eu perguntava, crescimento de pessoas, não só espiritual. E eu perguntava ao Senhor, eu falava assim, por que não há? Porque, assim, eu até costumo brincar que eu não sou crente Nutella, eu sou a crente raiz, assim. Eu fui criada naquele negócio que, assim, se eu não fosse na escola bíblica dominical, eu não podia ministrar à noite. Se eu não dizimasse e ofertasse, eu não podia ministrar. Sabe, aquela coisa assim, se eu não fizesse tal coisa. E eu vim disso. Então, assim, hoje a igreja passou por uma renovação que eu prefiro não opinar se foi boa ou ruim, mas, assim, em alguns pontos eu acho que não foi tão boa, que a gente se permitiu muita coisa. E eu acho que essa permissividade deu muitas brechas. Então, às vezes é necessário que a gente seja aquele crente antigo, raiz, que leva mesmo. Exato. Por exemplo, onde já se viu hoje em dia a gente não trazer a Bíblia para a igreja? Eu não trago a minha, entendeu? Eu trago ela no celular, mas antigamente não existia isso. Então, assim, às vezes essas questões assim da atualidade vão deixando passar. E eu sou muito assim, tipo, vamos fazer um ministério, vamos, mas as pessoas têm que estar ali, nós temos que estar juntas. Esse negócio, que nem hoje a gente vive uma condição completamente diferente do que a gente vive no Brasil. No Brasil, geralmente, a gente congrega perto da nossa casa, ou temos uma vida mais tranquila e a gente consegue servir mais na igreja. Nós fizemos uma igreja de imigrantes, onde nem todas as pessoas têm tempo de servir ou colocam isso como uma prioridade, porque trabalham muito, querem descansar, ter tempo com a família e tudo mais. Só que a gente não pode deixar isso se perder, essas diretrizes. Então, assim, o ministério ele tem que estar em comunhão. É o que eu sempre falo com as meninas. Eu falo, gente, eu sou chata nesse ponto mesmo, porque a gente tem que vivenciar, tem que estar ali em união, não tem como, exatamente, não tem como a gente crescer. Aí o que a gente pode fazer? Tentar adaptar. Falei, a gente não consegue ensaiar todas as semanas juntos, estar juntas toda semana. E eu falo ensaiar, que não é nem ensaiar a dança. É um momento de estar junto, de conhecer da sua vida, porque isso é crescimento. Edificando mais as outras. Exatamente. Então, assim, colocamos isso em propósito. Falei, Senhor, o Senhor tem que abrir aí o mar para a gente poder conseguir conciliar. Porque temos meninas de Oliveira de Frades, temos meninas de São Pedro do Sul, algumas daqui de Viseu. Como que a gente faz para conciliar isso? Para quem está assistindo, né, de repente é do Brasil, são como se fossem bairros distantes, né, que às vezes dificulta um pouco. Então, até cidades mesmo. Porque, por exemplo, Oliveira dá 40 quilômetros. Então, assim, é bem complicado você falar para uma pessoa que ela tem que vir toda semana, 40 quilômetros, né? E não é só isso. Que horas que vai conciliar tudo isso? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem filho e tudo mais. Estuda. E Deus, assim, a gente vai... É bem isso. A gente vai colocando o pé, Deus vai abrindo o mar e vai mostrando. Então, que nem... A gente já conseguiu fazer nossos primeiros encontros. Aí, o primeiro foi presencial, mas não deu muito certo. Não, vamos melhorar, então. Vamos ver que hora que pode ser. Olha, agora não dá para ser presencial, então vamos fazer online. A gente precisa estar junto, nem que for de forma online. Eu falei, vamos usar a internet, então, a nosso favor. E quem deseja participar do Ministério de Dança, como é que funciona? Passa por alguma entrevista? Eu geralmente converso com a pessoa para entender se ela entende alguma coisa, se ela já participou. A maioria já teve algum envolvimento anterior, geralmente no Brasil, com o Ministério de Dança. E aí essa pessoa começa a fazer parte dos ensaios, que aí a gente vai conciliando conforme a disponibilidade de todo mundo, né? No caso aqui em Viseu somos só 2, o restante está tudo para fora agora. E aí a gente vai aos poucos, a gente vai integrando ela no ministério para não jogá-la, né, numa ministração. Então ela vai entendendo. Todo ensaio é presencial?
Depende, não, geralmente não, porque justamente por conta dessa logística. Por exemplo, um exemplo próximo, sábado nós tivemos um café que não foi um ensaio, mas foi um convívio entre todas. Então, assim, depois de... Tudo bem que teve Natal e Ano Novo, mas, assim, já fazia mais de um mês que a gente não conseguia reunir todas as meninas. E sábado nós conseguimos fazer esse café, tivemos um tempo de palavra, tivemos um tempo de louvor, tivemos a conversa mesmo da vivência. Por quê? Porque, às vezes, no dia a dia, você não consegue conhecer a história do outro. Sim. Isso que a gente está fazendo, por exemplo. Entender as demandas, né? De repente, Exatamente. desafios espirituais, emocionais. E é aí que a gente vê o reflexo aqui, no altar. Por quê? Porque Deus, ele faz qualquer coisa, né? Deus, ele faz tudo. A gente não precisa fazer nada, mas ele quer que a gente se esforce, né? Então, assim, mesmo sem a gente conseguir ter tanto convívio uma com a outra, a gente não vê isso refletido nas ministrações. É como se a gente tivesse uma vivência diária. Uma particularidade, uma convivência, eu esqueci o nome da palavra agora, mas que afinidade. É como se a gente tivesse afinidade diária mesmo, de andar junto todos os dias, e nós não temos. Mas Deus, na sua perfeição, faz isso acontecer. Por quê? Porque ele vê o desejo do nosso coração de ter, mas hoje a gente não consegue ter tanto. Então, com o que a gente tem, ele aperfeiçoa e aprimora. Então, assim, nem todos os ensaios são presenciais, a gente não consegue, às vezes, fazer ensaio todas as semanas. E eu falo a palavra ensaio, não é propriamente dança, movimentos. Uhum. É esse, eu falo ensaio, mas é o tempo de convívio, de encontro. Sim. Que eu prezo mais por isso do que propriamente um ensaio. Que nem a gente ensaia quando vai ter alguma coreografia, alguma coisa assim, aí a gente faz uma regra mesmo de ensaios. Seria para nem sempre padronizar, mas sim para buscar uma essência, uma revelação em Deus do que transmitir? Exatamente. Porque, assim, é aquilo que eu falei, não são só movimentos. Quem age através de nós é o Espírito Santo. Então, a dança profética, ela é isso. O Espírito Santo nos guia nos passos. Claro que, para a gente ter esses passos, a gente precisa internalizar. Só que aí a gente tem o tempo de estudo. Nós temos uma escola de dança que a gente faz a formação via online, cada um faz a sua. Então, assim, já é uma primorização na questão de dança mesmo, propriamente. Então, o que falta é o quê? Esse convívio, esse contato, esse tete-a-tete que a gente fala, porque não tem como você crescer estando distante. É o que você falou, a brasa fora do braseiro. É tipo Verdade. isso. E eu ia perguntar, Paula, como que você vê assim, o papel, a importância do Ministério de Dança na igreja? Assim, é muito complicado falar de Ministério de Dança, porque é um dos ministérios que dificilmente, não vou dizer reconhecido, mas, assim, é um dos que, igual o Ministério Infantil, que todo mundo fala, que fica de lado, o Ministério de Dança é tipo isso. Só que, assim, em Lagoinha, eu não vivenciei isso. Eu na verdade, eu participei de uma igreja só desde quando me converti, mas, assim, a gente não tinha um estímulo financeiro, um estímulo de estar presente, de ter um espaço. Nunca vivenciou. E, assim, se você perguntar para outras pessoas, eu acho que a maioria não vivenciou. Só que em Lagoinha eu já vivenciei diferente com o pastor Jorge, quando eu fui até ele, que a gente precisava de roupa e tal. Não, irmã, quanto que você precisa? Vamos ver e tal. E eu olhei assim, eu falei, como assim? Porque a gente nunca vivenciou isso. Geralmente a roupa é a gente que compra mesmo, a gente faz cantina e faz as coisas. E então, assim, em Lagoinha eu vejo que a gente é reconhecida nesse ponto de investimento mesmo, né? Que é um investimento que tem que existir financeiro, não tem como vir. Algumas coisas a gente investe do nosso bolso, mas vem esse investimento. Exato. Então, assim, eu vejo que em Lagoinha, assim, tem sido reconhecido, tem crescido, tem feito a diferença. No momento que a gente, às vezes, desce do altar e alguém vem fazer uma confirmação, olha, senti Deus através de você, senti Deus através da sua dança, naquela hora que você fez aquele movimento. E, assim, quase todos os cultos a gente tem esses insights. Então, assim, é onde a gente vê que a gente está no caminho certo e que hoje é algo que faz parte. De levar o evangelho através da dança. Né? Que faz parte. Eu me lembro de uma altura que no Brasil a gente fez um projeto social com uma instituição de crianças vitimizadas e nós éramos jovens, adolescentes e tudo mais, e ali eram meninas, na maioria, que foram ou violentadas sexualmente ou violentadas fisicamente. E a gente se pôs nesse embate. Nossa, como que a gente leva, né? Um Deus, um pai que talvez elas sofreram esse abuso por um pai, né?
E aí nós até na altura fizemos uma dança de hip hop para não ficar aquela coisinha de igreja e tal, para ver que tem coisa diferente, né? E eu me Mais lembro, atrativo, né? exato. E eu lembro de uma menina que ficava olhando muito assim para nós. E aí depois a gente teve um momento de conversa e tal, e ela chegou assim no nosso pé e tal, e falou assim: para vocês é fácil falar de pai. Como que eu vou falar que Deus é meu pai, sendo que eu fui violentada pelo meu pai? E aquilo me marcou muito, porque é realmente assim, eu tive um pai. Eu tive um pai que me deu atenção. Hoje não tenho mais ele na terra, mas eu tenho o Deus, né? Então, assim, a gente tem uma referência de pai. E eles não tiveram. Então, assim, foi quando a gente começou a ministrar a palavra. E isso é uma sementinha que foi plantada, mas que ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada e tudo mais. Mas, assim, através da dança ali, ao mesmo tempo que essa foi impactada de uma forma de confronto, vamos dizer assim, a gente viu outra se quebrantando através da dança. Então, é onde a gente vê que nem tudo é perfeito no serviço de Deus. O serviço é perfeito, mas nem todas as coisas Vão ser vão interpretadas da mesma exatamente, e maneira. vão refletir daquilo. Então, assim, eu tenho certeza que a gente, como a palavra diz, um planta, outro rega e outro colhe. Então, naquela menina, talvez, naquele momento foi só o plantar. Sim, tudo tem um tempo, né? Exatamente. E alguém foi regar e depois ela vai ter a colheita. Então, assim, naquela altura, 2000 e, sei lá, 2005, pá, há muitos anos atrás. Então, assim, hoje eu não faço ideia do que tem aquela vida, mas eu acredito que a obra foi feita ali. Então, assim, através da dança, né? Então, eu creio nisso, que a dança chama atenção. Então, assim, você vai fazer um evento num parque, por exemplo, aqui que a gente tem no verão. Chama atenção, é algo que para as pessoas entenderem. Movimento, né? Assim, a pessoa acha que o ser cristão é eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não Ou posso só sair. evangelizar só panfleto. Exato, não posso fazer isso, não posso. Não, eu posso dançar. Eu posso dançar. A questão é que eu não posso dançar todas as músicas, mas eu posso dançar. E músicas agitadas, músicas alegres, não é aquela, né, só adoração e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, nós vivemos uma época de mais liberdade, por enquanto, né, dessa expressão. Então, a dança ela vem complementar nesse sentido, de mostrar que existe o evangelismo não só através da palavra, não só através de um panfleto. É um ministério muito bonito. E eu quero fazer uma pergunta também sobre o eclésia, né? Eclésia, igreja, né? Chamados para fora. Você falou do ministério de dança, um ministério muito bonito que você executa aqui dentro da igreja, edifica vidas. Mas de vir para Portugal, qual é você já parou para pensar assim em um outro propósito fora? Que a gente está falando do ministério aqui dentro, né, da igreja. E fora? Você acredita que tem algum outro propósito? Você já encontrou? Deus já falou com você? Sobre aula, né? Eu acredito que tem. Não sei exatamente o que, mas nessa virada de ano eu sinto isso mais forte dentro de mim, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, que no Brasil até a gente falava rato de igreja. Então eu sempre participei de tudo que tinha dentro da igreja, eu participava. Eu era daquelas jovens adolescentes de dormir na igreja, porque no outro dia ia fazer e tal. E aí a gente vem esfriando, né? E é uma das coisas que eu tenho pedido desde o ano passado, que foi a questão da liberdade, foi isso, eu ter essa liberdade de tempo, de eu poder servir a Deus com o meu tempo. Então, assim, o ano passado eu fazia o mínimo dentro do máximo. Então, eu fazia o que eu podia no horário que eu tinha, que era muito escasso. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro, que aos sábados é impossível eu estar numa ministração. Então, quantas ministrações, por exemplo, de mulheres que eu perdi, porque eu não podia estar presente. E eu sentia esse desejo. E nessa virada de ano é o que eu tenho mais pedido para o Senhor, e o Senhor estava me incomodando em relação a isso. E aí eu falei: Deus, eu não sei por onde começar, porque assim, eu conheço, apesar de estar aqui há 3 anos, eu conheço pouquíssimas pessoas na igreja. Poucas pessoas me conhecem. Nem todo mundo sabe que eu sou líder do Ministério de Dança e tudo mais. Eu falei, então eu não faço ideia de por onde começar. E aí foi quando eu vi a ação social da sopa. E eu me lembrei do quê? A gente fazia isso lá no Brasil. Só que, claro que... né?
que eu vi, claro que no Brasil é completamente diferente, porque a gente atendia mesmo moradores de rua, e aqui é voltado para um outro segmento, mas tudo dentro do evangelismo, tudo a mesma coisa. E aí foi quando eu vi a divulgação, e aí eu mandei uma mensagem para o pastor, falei, eu quero participar. Porque eu falei assim, é uma forma, pelo menos, de eu tentar entrar, né? Um pouquinho, a estar presente, porque, querendo ou não, você só consegue estar ativo se você está presente. E aí eu falei, não, nesse horário eu consigo estar presente. Foi quando a gente foi na entrega da sopa solidária. E, para mim, aquela experiência, assim, foi onde eu reacendeu, acho que essa é mais ainda essa chama do serviço para fora. Porque, num primeiro momento, quando eu via o nome, a ação solidária, a sopa solidária, tal, eu fiquei pensando, falei, cara, mas aqui assim existem poucas pessoas em condições, poucas modos de dizer, tem muitas, mas assim, comparada ao Brasil, né, situação de rua, por exemplo, é muito pouco. Mas eu falei, não, o senhor deu um direcionamento para a liderança, tem um porquê, né? E aí, quando o senhor Paulo, o pastor fez a oração para ele aceitar Jesus, eu olhei aquilo assim, parecia... Tomou aquele... Nossa, assim, ó, eu falei, meu Deus, tipo, eu tô no lugar certo. Eu sou formada em assistência social no Brasil, só que eu nunca trabalhei afinco com isso lá mesmo, né? E meu pai sempre me questionava por que eu tinha feito essa faculdade, que eu não fazia nada dela, né? Vamos dizer assim, nunca trabalhei na área. E eu falei, pai, se tem uma das coisas que eu posso tirar de proveito, foi vivenciar de perto essas questões. Eu fiz estágio num centro de morador de rua e imigrante do Brasil. Então, assim, eu vivenciei situações ali dentro que eu falei, eu levo experiência para o resto da minha vida. De como tratar o outro, de como entender a necessidade. Mas você sabe, Paula, você falando agora, eu tive uma visão, não sei se foi uma impressão, você com muitas meninas, muitas adolescentes, Amém. E dançando. Amém. Sabe? E é algo que, uma vez assim, a gente conversando, né, com uma pessoa daqui, e uma psicóloga, inclusive, e ela falando a quantidade de meninas que passam aqui por situações também, às vezes, de violência, Sim. né, psicológica, enfim, e que se elas encontrassem esse meio de uma liberdade de expressão através do corpo, do movimento, né, para Deus em adoração, Sim. que seria algo assim libertador, seria algo transformador na vida dessas adolescentes. Amém. Então, assim, já te peço para colocar em oração, Amém. sabe, de começar de repente a divulgar, né, aqui na igreja, nos canais, assim, que o ministério está aberto, porque ele está aberto, né? Sim. Sempre está aberto a receber jovens, eu acredito, né, que tenham essa aptidão, ou tenham essa afinidade, né, ou gostariam de saber como é, né, adorar a Deus com os movimentos, enfim. E eu tive essa impressão, né, de ver você liderando muitos adolescentes daqui. Amém. Então, Eu recebo. Você é formada em assistencialismo social, né? Assistência social. Pô, então, é interessante para o IQER Sim. saber a gente mais disso, como algum lidar. dia, de repente até lá no anexo a gente criar uma agenda, né? Para entender O pastor melhor. vai assistir, olha só, gente, vocês concordam, coloca aqui, né, se tem alguma jovem, enfim, na sua casa, né, colocar aqui, ó, seria interessante abrir esse grupo aí, né? Pro IQER, para a gente entender melhor, né? Verdade, fazer parte, fazer né, com de sair excelência, divulgando, trazer o pessoas. teu conhecimento. Sim. A abordagem aqui é outra, né? No caso Completamente. do Brasil, completamente diferente, mas eu acredito que Eu até acho que aqui é mais complexa do que o Brasil, eu acho. Porque, assim, no Brasil existe já a questão do assistencialismo. Então, já é incutido na população que elas precisam ser ajudadas. Então, assim, desde o governo que dá o Bolsa Família, que tem as pensões e tal. Então, assim, no brasileiro já tem essa questão de que ele precisa ser ajudado. E com isso, eu nem falo de forma de ser de forma ruim, mas é o fato de saber muitos deles aceitar essa ajuda. Aqui eu acho que é mais difícil esse ponto, porque principalmente a população portuguesa, assim, eles nunca foram ajudados. É uma população que foi
Pelo escravizada e tudo mais. Escravizada não, né? Mas foi massacrada em muitas coisas. Então, assim, eu lembro do pastor falando que eu quero pagar a sopa. Não entender essa questão de que o outro está fazendo só porque quer fazer. Tipo, não precisa, não quero nada em troca, né? E o evangelho é isso, ele você não tem garantia de nada, você não está fazendo para receber algo em troca. E quando a gente pensa assim, né, na verdade é difícil até, porque a graça, o que é a graça? É um favor Imerecido, exatamente. É como se a gente tem muito esse costume, né? Vamos supor que a gente pegue um táxi, né? E chega na hora de pagar, o táxi fala, não precisa pagar não. Eu falo, que isso? Quero te pagar. Não precisa não, eu quis. A gente se sente até incomodado. Sim, a gente receber, não sabe receber, exatamente. Não sabe receber, isso aí, a frase é essa. E a graça é um favor imerecido. Né? Então tem a ver com a nossa forma de pensar, mas eu acredito que esse negócio do assistencialismo... E junto com dança, Deus vai mas, falar assim, alguma coisa sobre isso. Amém. Até falando com o pastor, é claro, né? Pro IQER saber melhor para fazer com mais excelência, adaptar algo, né? Ou criar, né? Adaptar algo como é diferente do que a gente vê no Brasil. Mas interessante. Aí o sentimento de ter participado lá do foi de IQER. reacender a chama mesmo, assim, dessa questão do serviço na igreja, porque eu pedia ao Senhor isso, só que eu não sabia como fazer, tanto é que no dia que eu cheguei lá, eu cheguei muito, assim, envergonhada, porque não conheço ninguém, não conhecia a Carla. Ainda eu cheguei na pastora e falei, pelo amor de Deus, me mostra quem é a Carla, porque eu não sei quem é e tudo mais, que a nossa igreja é pequena, mas ao mesmo tempo ela é grande, por ter 2 cultos, acaba não calhando, né? 400 membros agora. Exato. E aí você vê ali o atendimento, a população, que eu, no começo, eu falei, não vai aparecer muita gente, porque eu não via essa questão de precisar, né, de algo. Mas aí Deus foi colocando no meu coração que não era só quem está com fome fisicamente, mas é quem está com fome do alimento de Deus. Então, assim, num primeiro momento, a pessoa foi ali realmente só por uma sopa. Só que não, ela recebeu uma palavra, ela recebeu uma pregação, uma oração e tal, e sem a gente pressionar. E teve conversão. Exatamente. A diferença que quando eu fiz esse trabalho no Brasil, da gente na igreja entregar a sopa para os moradores de rua, é que eu vou falar 90% para não falar 100%. Já tinham ido na igreja. Ou eram ministros de louvor, ou era alguma coisa na igreja, pastores. Assim, era 1 entre 10 que não tinha conhecimento de Deus. Tanto é que quando a gente fazia um círculo para cantar alguma coisa assim, todos conheciam as letras, todos conheciam a palavra. Era assim assustador, porque você via assim como que o diabo realmente teve o poder de tirar essa pessoa do caminho, né? E aqui já é o contrário. Então, aqui a gente já trata com pessoas que não sabem nem o que é. Exatamente. Não sabe nem o que é Deus, nunca ouviu falar, ou quando ouviu falar é um catolicismo muito ali, cerrado. E, então, assim, já é o oposto, né? Então, assim, eu até costumo dizer, quando eu fui ao Brasil em março, e aí, para as pessoas perguntando da igreja, o meu pastor, eu falei assim, olha, sabe quando a Bíblia fala os confins da terra? Falei, é assim que eu me sinto, tem hora. Porque, assim, a pessoa não sabe diferenciar o que é uma igreja evangélica, o que é uma igreja católica. Tem pessoas que nunca nem leram, nunca nem viram a Bíblia. Não, quando eu convidei uma amiga para vir ao culto, ela... Não, mas qual que é a diferença da igreja, do culto para a missa? Porque aí eu falei, aí ela falava, não, eu vou na missa com você. Eu falei, não é missa, é culto. Não, mas qual que é a diferença? Aí eu olhei assim para ela e falei, não, ela tá brincando comigo, né? Porque no Brasil é mais comum. Não, você vê uma igreja evangélica em cada esquina. Você E todo mundo diferencia. sabe, né? Todo mundo sabe o que é. Aqui não, aí eu olhei assim, aí foi quando caiu a ficha, né? Tipo, não, realmente, eu estou nos confins da terra mesmo, e aí onde... Exato, é onde a gente vê que, tipo, não, a gente está aqui para, ter uma vida melhor, tal, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem um chamado um primeiro chamado além disso. A gente, Tipo, as outras coisas vão ser acrescentadas, na verdade, na né? verdade, eu acredito que a gente vem para ter uma vida melhor. Mas qual é a pergunta que eu acredito que a gente tem que fazer a Deus, né? Deus, venha
a ter conosco, para que nós tenhamos, para que a minha família tenha uma vida melhor? Sim. Ou, Deus, o que minha família pode fazer para te servir, para fazer a tua vontade melhor, né? Sim. Muitas vezes a gente cria um projeto e chama a Deus para o nosso projeto. É. E Deus, misericórdia. pela sua misericórdia, Ele até vai. É. Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, às vezes muito novo convertido faz isso, né? Se o Senhor fizer isso aqui, eu vou exaltar teu nome. Deus fala, que tal, ao invés de você fazer a sua vontade e me chamar, a gente não corta Inverte. logo, inverte. Vem para minha vontade, que você, afinal eu estou vendo de cima, né? Deus deve pensar, eu estou vendo de cima, você está vendo só aí, ó. A Só horizontal. É uma das coisas que eu procuro, assim, que a gente fala, essa questão de você viver em fé é diária, né? Então, assim, é um exercício mental diário. Então, principalmente para nós que imigramos, né? Aqui a gente não tem nada, se for ver, entendeu? No Brasil, se der ruim, a gente tem pra onde correr. Aqui a gente não tem. Pode ter familiar, mas é diferente. É diferente. Então, assim, é uma das coisas que eu oro a Deus e falo, Senhor, ó, a minha vida, a minha família está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor trouxe, eu tenho certeza do teu chamado para vir para cá. Então, o que o Senhor quiser que a gente faça, a gente vai fazer. Porque Aí você começa um processo de aprender a depender de Deus. Que no Brasil é bem mais difícil. Completamente. A gente começou a vivenciar esse depender de Deus na fase preparatória de vir para cá. Olha aí. Porque realmente, assim, a gente viveu da graça. Não tem outra explicação, né? Eu acho que quando Deus traz a gente para cá, falando vivência minha e as pessoas que a gente conversa, né? É para eliminar distrações. No Brasil, eu e muitos que eu conversei, a gente se distraía muito. E às vezes até dentro da igreja, né? Sim. Às vezes, servindo, você perde, às vezes, a noção É porque, de qual na a tua verdade, proposta. não é um serviço mais, é um trabalho. Então, eu vejo assim, teve uma altura que eu saí da igreja, que eu me converti por causa disso, porque eu me vi impactada nisso, porque eu estava indo trabalhar, eu não estava indo mais servir. Então, assim, eu ia porque eu tinha que fazer as coisas, eu não estava indo porque eu estava servindo mais a Deus. E aí, só que como era uma igreja que eu nasci ali, vamos dizer assim, né, nasci cristão ali, e eu não via outra forma de eu conseguir romper isso se eu não saísse dali. Porque ia ter sempre isso. Então, assim, eu ia estar sempre fazendo alguma coisa, porque eu conheço fulano, eu conheço tal, eu sei do que precisa, então eu não me via outra forma de conseguir romper sem sair dali. Foi na altura, um pouquinho antes da Covid, que eu olhei para o meu marido e falei, olha, se você quiser continuar indo, tá tudo bem. Eu falei, eu não vou. Porque eu preciso ver uma outra forma. E ele, na questão do som e tudo mais, então, assim, quem é do louvor, acho que é o último a se distanciar. E ele era muito fundamental, porque ele mexia em tudo. Então, assim, ele precisava. Só que ele, mais do que ninguém, estava nessa parte de só trabalhar. E eu falei, não é isso que Deus tem para nós. A gente tem... Falei, no começo, sim, que a gente está servindo com amor, aquele primeiro amor e tal. Mas depois virou mesmo um serviço. E aí foi quando a gente foi para uma outra igreja, onde eu não conhecia ninguém. Eu entrava e saía, porque a igreja era imensa. Mas eu falei, Deus, eu sei que eu preciso desse momento. Eu falei, eu preciso desse momento, de entrar e sair, ninguém sabe meu nome, ninguém me conhece, eu quero estar aqui pelo Senhor, não quero estar aqui para fazer amizade, não quero estar aqui porque eu conheço. Tanto é que, assim, eu acho que os pastores sabiam da nossa existência ali naquela igreja. Mas foi um momento de reconexão. E foi bem aí que foi quando a gente teve todos esses insights de vir para cá. Porque foi logo depois veio a Covid, aí parou de ir na igreja e a gente assistia o culto online e tudo mais. Só que, assim, foi um processo. Então, assim, eu vivenciei esse distanciamento da minha igreja matriz, vamos dizer assim, porque eu precisava. Só que é o que eu falo, que nem eu fui ao Brasil em março, eu fui na minha igreja matriz. Por quê? Porque era só uma fase, realmente. Tanto é que quando a gente saiu, graças a Deus, a gente não teve problema com o pastor, que nem muita gente sai brigada, a gente não saiu. Eu precisava desse tempo, e realmente a gente vivenciou esse tempo, e foi o mesmo tempo de ruptura até para vir para cá. Porque como a gente precisava se distanciar das coisas que a gente fazia para a gente poder
estar livre para vir para cá. Então, foi até isso, o distanciamento dos meus pais, porque eles também iam naquela igreja. Então, assim, era aquele vínculo muito, muito próximo. Então, falando agora com vocês, eu até vejo isso, que, tipo, foi um agir do Senhor até nesse sentido. Quando a gente teve o insight de vir para cá, nós procuramos o nosso pastor. Sentamos com ele, conversamos, mesmo que a gente não congregava mais lá naquela igreja, mas foi ele que me batizou, foi ele que apresentou minha filha, foi ele que me casou e tudo mais. Então, assim, por causa disso, para a gente estar debaixo de uma liderança, né? Então, assim, eu vejo que até esse momento de distanciamento foi para isso, porque a gente perdeu esse foco. Eu perdi esse foco de que não, você pode servir a Deus, mas ele não pode ser um trabalho. Você tem que servir com a mesma alegria, com a mesma intensidade de coração, sem fazer trocas e sem fazer por obrigação. Não é um peso. A partir do momento que vira um peso, Deus já não se agrada mais. Então, assim, eu vejo o ministério hoje como isso. Ele não pode ser um peso. Ou qualquer outra coisa que a gente faça na igreja, né? Se for um peso, já não agrada mais o coração de Deus. Então, volta para onde você caiu e começa de novo, né? Perfeito. E Paola, o que você visualiza, né, como futuro para o Ministério de Dança da Lagoinha? Olha, eu visualizo um altar maior. Porque agora somos muitas, entendeu? Já não cabemos mais naquele... Viu, pastor? É um aviso, né? Somos em 6. Então, assim, eu visualizo isso mesmo, um espaço maior. Estamos orando para uma igreja maior, para que a gente possa ter mais espaço também. E o crescimento racional de pessoas, mas sempre com o mesmo propósito. Uma das coisas que eu sempre falei é que, assim, número para mim não adianta. Ter 20, 30 pessoas servindo, sendo que não está no propósito, eu não quero. Então, por isso que eu falo, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, é sobre isso. Nós fomos fiel com 3, e agora nós estamos com 6, e Deus vai acrescentando, já tem mais algumas que estão no plano aí para entrar. Mas eu gosto desse crescimento ordenado, sadio. Exato, sadio. Porque inchar não adianta, né? A gente tem que crescer. E eu vejo isso, esse crescimento da igreja, que a igreja entenda o que é uma dança profética, não entenda que é apenas movimentos, aparições ou qualquer outra coisa, porque não é isso, né? Então, assim, que a igreja vivencie isso, né? Vamos fazer só umas perguntinhas aqui. Eita. Um bate-bola. Momento difícil em Portugal. Morar com alguém, com outra pessoa, sem ser minha família. Eu acho que é o mais... Sim. Eu não vou nem dizer que foi difícil de ter tido conflito, mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu vivenciei aqui em Portugal, foi isso. Porque eu tenho o meu jeito, minha família tem o jeito, minha filha tem uma rotina, meu marido tem uma rotina, e de repente a gente tem que engolir aquilo, né? Vamos criar uma rotina. Então, assim, a gente não teve conflito, não teve nenhum problema, mas, assim, isso é muito difícil, porque aí você tem que estar em constante alerta, em constante se renegar muitas vezes, fechar sua boca para não entrar em conflito, não entrar em contenda. Às vezes a sua filha olhar para a sua cara e falar que você é uma péssima mãe porque a outra é melhor em algum aspecto, o que, deixa dormir mais tarde, a minha filha vai dormir mais cedo, sabe? Essas coisas. Então, assim, foi muito desafiador e quando a gente colocou, falou assim, vamos morar o máximo do mínimo tempo possível, porque no Brasil a gente fala, quem casa quer casa, quando a gente casou a gente já foi morar sozinho, então, ou seja, a gente nunca tinha vivenciado isso. Então, assim, foi bom para isso, para a gente vivenciar que não, realmente a gente quer morar sozinho mesmo. Mas, assim, é muito difícil, porque são famílias diferentes, e isso que era a nossa própria família, né? Mas mesmo assim... familiares. Exato. Então, para mim, acho que foi o mais difícil. Benefício de morar em Portugal para você? Segurança. Não tem nenhum outro. Vou colocar segurança e educação, porque para mim andam junto. Mas no Brasil eu penso que você consegue ter a educação se você tiver dinheiro. Você consegue dar uma boa educação para o seu filho, porém você nunca vai ter segurança. Você pode. A qualidade de vida? Sim. Que eu acho que entra junto tudo ali, né? Junto. Mas assim, para mim eu acho que o eu até brinquei quando a gente falou de vir para cá,
Que aí meu pai falou, vocês vão fazer o quê e tal? Eu falei assim, mesmo que eu tiver que trabalhar 24 horas por dia para morar ali, para dar educação para minha filha, para ter uma segurança, para mim não me importa. Que o objetivo principal era ela, a questão da educação, e a segurança ia vir junto, lógico, mas assim, o principal objetivo era a educação dela. E aí, quando a gente chega aqui, a gente entende o que é segurança, porque até então a gente não sabia o que era segurança. É verdade. Né? Então, assim, lá no Brasil, segurança é você andar num carro blindado, é você morar num condomínio de segurança, de ter segurança, fechado. Isso é ter segurança no Brasil. Então, aqui a gente entende o que é segurança. Então, meu objetivo principal foi a educação, que foi dar melhores condições para ela. E chegando aqui, a gente vivencia essa questão da segurança, do que é você desfrutar de uma segurança. E já teve algum momento que você pensou, quero voltar para o Brasil? Nenhum. Nunca. Pelo contrário, quando eu tive lá no Brasil, agora em março, falei, se um dia eu tive alguma dúvida de ter mudado, agora eu não tenho mais. Ficou quanto tempo no Brasil? Fiquei 26 dias. E com vontade de voltar para casa? A vontade era daquela questão disso, de você andar livremente na rua com o seu telemóvel, sem ter, né, correr um risco, de você andar à noite, de você estar tranquila com a sua família num parque, sua criança poder estar brincando sem né? Você se preocupar. Exato. Então, assim, desses pequenos detalhes a todo instante. É claro que quando a gente está no Brasil, você está com a sua família, você tem aquele vivenciar que você não tem aqui, geralmente. Então, nesses pontos, ok. Mas, assim, aí eu fico pensando, uma das coisas, por exemplo, trânsito. Gente, eu não tive paciência de andar no trânsito lá, misericórdia. Por quê? Porque demora 1 hora para você cruzar um pedacinho de Eu não sei mais o que é isso, né? Então, assim, já desacostumamos. Bem lembrado, ainda mais aqui na nossa... Lógico que em Portugal há, sim, né? Sim, trânsitos. Há trânsito. Mas especificamente aqui na nossa cidade, em Viseu. Olha, mas eu não sei se nada se compara ao trânsito de São Paulo. Eu acho que nem Lisboa se compara. Não, acho que nem Lisboa. Não, eu acho que não. Então, assim, eu nunca pensei em voltar. Nunca tive esse pensamento. Nunca pensei, nossa, às vezes até eu e meu marido conversando, a gente fala assim, se a gente estivesse lá, talvez a gente tivesse... Eu falei assim, eu não gosto nem de pensar, porque eu não consigo nem imaginar, porque assim, eu não sei mesmo imaginar como seria, o que seria, quanto que a gente estaria ganhando, o que estaria... Não consigo. Falei, porque eu não vejo a minha vida sem ser aqui. E olha que a gente nem sabia o que esperar da vida aqui. Mas, assim... Você atribui isso aqui a uma certeza que, poxa, Deus me trouxe, ou a tudo que você viu e gostou, e como era lá? O que você atribui isso? A certeza de que... A primeira coisa que Deus me trouxe, porque eu logo de início enfrentei esse desafio de morar com uma outra pessoa e tudo mais. Mas, assim, vivenciando mesmo, assim, as pequenas coisas de você poder, por exemplo, ir num shopping e ter brinquedos ali de graça para sua criança brincar, ou você ir num parque de qualidade que não tem nada quebrado. É claro que no Brasil tem muitas regiões que são melhores, eu sei disso, mas, assim, não é o caso da onde eu moro. Então, o parque na zona nobre é caindo aos pedaços, então... E você nem pode ficar tranquila que a criança vai Exatamente. Vai ter alguém estranho. Exatamente. Então, assim, esses pormenores que não são menores, a gente não observa. Exatamente. Então, assim, quando eu voltei em março, eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, mas é que nem minha menina no tablet, assim, atrás no carro, e eu, não, guarda. Aí ela, mas por que, mamãe? Eu falei, porque não pode. E eu não consegui explicar, né? Tipo assim. Tão, assim, real, porque a gente já passou por um assalto né, no Brasil, justamente porque viram do vidro, a gente no carro parado no sinal. Sim. Isso no Rio de Janeiro, tá, gente? A gente já sabe, né? Que o Rio mas São Paulo também é assim. E aí, o carro parado no sinal, já prestes para... E vieram meninos armados e roubaram. Sim, assim, dentro do carro, parado no sinal, né? Porque viu dentro do... Por isso que muita gente, não, vamos colocar o vidro fumê escuro, né? Mas e quando não, né, o vidro não resolve. Não pode, já é mole. Então, assim, esses mínimos detalhes, assim, que aí, ou de você ir num supermercado, e que nem aqui, desde quando eu cheguei... As coisas aumentaram muito de preço, sim, aumentou, teve inflação, são 3 anos, mas assim, nada como no Brasil, que a inflação ali é diária quase, não é nem semanal, nem mensal. Então, assim, quando eu estive agora no Brasil, eu fiquei mesmo assim, assustada do valor, porque lá, por mais que o salário seja maior, não dá.
Não dá. Então, eu tinha 2 pais, por exemplo, que recebiam uma aposentadoria do INSS, o salário mínimo e tal. Meu pai ainda tinha que continuar trabalhando, porque senão ele não conseguia se manter com 69 anos, doente pulmonar. Então, tipo, ele tinha que continuar trabalhando. Paula, Então, não que seja uma apologia a... Não, a gente ama o Brasil. Sim. Né? Mais uma vez que você tem uma direção de Deus para você ir para outro país. Aprenda a amar o país, a ver os benefícios, né? A ver como né, você pode ter a sua vida também plena nesse outro país. O que eu costumo dizer é que assim, o Brasil, ele tem tudo para ser uma potência, uma superpotência. O Brasil, ele tinha tudo para ser uma superpotência. Então, assim, eu gosto do clima, eu gosto do que é o Brasil, do acolhimento, do atendimento, tudo. Eu gosto muito do Brasil. Então, eu falo assim, ó, se fosse algumas coisas daqui para lá, eu voltava com certeza. Mas não é o caso. Então, assim, que nem quando a gente veio para cá, que todo mundo fala algumas coisas de Portugal, que é isso, que é aquilo e tal. A primeira coisa que eu olhei para meu marido e falei assim, é outro país, ponto. Não é Brasil. Então, não adianta a gente querer assemelhar as coisas. Se você quer o Brasil, você fica no Brasil. Segunda coisa, ninguém nos obrigou a vir. Ninguém nos obrigou. A gente decidiu vir. Então, ou seja, eu tenho que estar sujeita às coisas que é aqui. A lei, o que tem que fazer. Ah, é bom, é ruim. É outra questão. Aí você pode ter o seu julgamento. Cada um pode ter o seu julgamento. Mas é a lei do país. Então, é certo e errado, que nem eu. Tem muitas coisas que eu falo, gente, podia ser mais simples, podia. Que nem eu estou vivenciando um 3º ano escolar, entendeu? Eu tô numa crise com a minha. Que eu falo, gente, para que 4 formas de explicar a soma? Pode ser uma só, entendeu? Mas pronto. É assim que eles aprenderam, né? Vida que segue. Então, assim, eu amo Portugal, porque realmente a gente foi recebido bem. Nunca tive um problema aqui. Não posso dizer que tive algum problema. E a gente, assim, não pretendo voltar tão cedo. Você falou algo no início, que quando você chegou aqui, você já procurou a igreja, né? Uma igreja, encontrou a Lagoinha, não foi isso? A minha cunhada já participava logo quando ela foi criada, minha cunhada já participou. Sim. E aí, com o fecho da pandemia e tudo mais, então a gente já tinha por referência a Lagoinha. Então, assim que você chegou, já veio direto para a igreja local Lagoinha. Sim. Você acha que isso teve uma importância isso te como ajudou imigrante? na sua jornada como imigrante? Sim. Sim, apesar de estar muito Ter uma distanciado igreja local. ainda, né, no caso por conta da pandemia, mas os pastores na ocasião eram muito receptivos. Então, assim, eles acolhiam mesmo, assim como o pastor Jorge e a pastora Lau. Acolhia, trazia para perto, não deixava dispersar, porque ainda mais naquele momento de pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Então, assim, eles deixavam a gente sempre perto. Então, o fato de você ter aonde ir, você ter aonde congregar. Exatamente. Então, isso fez para nós, assim, como existência mesmo, Sim. eu acredito, para mim fez total diferença. Então, assim, mesmo naquele frio intenso de novembro, a gente veio e eu gostei da igreja. Nós fomos, sim, em outras igrejas depois, mas eu não me assemelhei. Eu falei, não, vamos tentar, vamos andar mais uma milha lá na Lagoinha, porque eu acho que vai ser melhor para nós, até por ser mais perto também. Mas, assim, não 2 anos, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos fez esse em dezembro. 3 anos. E o que você diria para quem está pensando em vir para Portugal? Racionalmente falando, né? Sim, racionalmente falando. Prepare-se financeiramente. Eu acho que a primeira coisa que... Eu costumo dizer que quando a gente pensou em vir, se você buscar no YouTube, você vai ver referências de tudo quanto é tipo de gosto, pessoas, jeitos. Vai falar que não precisa de nada, o outro vai falar que precisa de tudo. Você escuta o que você quer escutar, né? Mas uma das coisas que a gente colocou como propósito era a questão financeira. Porque a moeda nossa, infelizmente, não vale muita coisa. E aqui vale muito, né? Então, a conversão ela é injusta para quem está vindo. Só que se você tiver um planejamento financeiro, você consegue passar esses primeiros, entendeu? Então, assim, não é fácil para ninguém. Quem vem com dinheiro, quem vem sem dinheiro, não é fácil. Tem o clima, tem o jeito das pessoas, tem tudo.
A comida é difícil, que nem a minha filha chorava todos os dias para ir na escola porque ela não queria comer sopa. Todos os dias ela chorava. Todos os dias. Porque e eles hoje? forçam. Hoje ela come sopa. Aí, ó. Come quando ela quer, como apetece. Quando apetece, ela come. Mas ela já entende que ela não é obrigada mais a comer. Mas no começo ela achava que ela tinha que comer e ela chorava porque ela não queria comer. Então, assim, a adaptação ela é difícil para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Só que quando você não tem uma organização financeira, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você tem pessoas que podem te ajudar? Sim, sempre tem. O ICARE está aí, a gente vivencia isso. Mas é complicado, porque nem sempre a pessoa vai suprir naquilo que a gente precisa, nem sempre vai ser na hora, às vezes, que a gente precisa. E o que eu fico mais pensando é nisso. Você passar necessidade no teu país é uma coisa. Você está ali, você perdeu um emprego, alguma coisa aconteceu. Aqui não, você escolheu vir para cá. Você decidiu vir. Ninguém te trouxe arrastado. Então, assim, para você pensar em fazer uma mudança, assim, cruzar um oceano, tem que ter organização. Então, assim, o principal é financeiro. Além disso, eu acho que depois as coisas vão acontecendo. E se eu puder fazer a última pergunta, voltando para esse contexto igreja, o que você diria para quem pensa, né, em iniciar no Ministério de Dança? O que ela precisa avaliar? Ou como se preparar? O que você diria para a pessoa que se identifica com o Ministério de Dança? Eu costumo dizer assim, que como eu não preciso ter formação, né? Então, assim, eu fiz aula disso, não é necessário. O que a gente precisa hoje é realmente de um coração disposto a servir. Então, assim, não importa a idade, temos meninas mais velhas, meninas mais novas, temos mãe, como eu sou mãe, temos outras mães. Até meu marido brinca que no início foi o Ministério da Terceira Idade, mas não era. Então, assim, não há uma limitação. O que eu costumo dizer é isso. Se você tem um coração disposto a servir, tudo acontece. Então, assim, hoje a gente não tem restrição de falar não pode assim, não pode assar. Não temos. A questão é mesmo isso. Eu estou disposta a servir, então ela vai estar disposta a pagar o preço que for necessário, ou vir no ensaio, ou servir num culto de domingo à noite. Está alinhado. Exatamente. Então, assim, porque não é só isso. É muito fácil a gente ver o palco, né? Mas a gente tem que ver os bastidores. E os bastidores é isso, de estar alinhado na palavra de Deus, de estar em comunhão com a igreja, de estar em crescimento. Então, assim, tudo isso faz parte. Então, se você tiver um coração para servir, o resto já acontece, porque você já tem essa predisposição. A questão é só encaixar onde lhe é mais útil. Por isso que a gente não tem restrição, assim. Aqui não precisa saber cantar, não precisa saber dançar, não precisa saber nada. Maravilha! Show de Muito bola. bom. Então, estamos concluindo Muito mais obrigada. um Lagoinha Cast. Vem cá, você tem algum Instagram que Tenho. a pessoa possa acompanhar, quer saber mais da Paola, ou do quer Ministério. procurar para saber mais do Ministério? Hoje nós estamos em fase de criação de um ministério, estamos em busca de um nome para que... Um perfil, você diz? Sim, Nas redes sociais. Exato. Então, o Ministério em si de dança, a gente está procurando um nome para o nosso ministério, então por isso que a gente ainda não criou a rede social Sim. para já criar com o nome. Mas sim, no meu Instagram, Paola Navajas, tem que ser Navajas. Com J. Navajas Com J. Isso. Ali, quando tem alguma publicação nossa, eu sempre reposto, ponho ali. Tem as minhas questões pessoais hoje que eu vivo, que é da reeducação alimentar, do exercício físico. Até estou me policiando para postar mais vezes, porque realmente isso inspira, exato. Sim. Às vezes a gente acha que é bobeira, né? Mas sempre vai tocar alguém, né? Sim, sim. Então, Essas superações sempre. Exato. Então, assim, através dali, se quiser entrar em contato comigo também para fazer parte do Ministério, na página da Lagoinha, tem lá no Ministério de Dança, tem o meu contato lá também, meu WhatsApp, pode mandar mensagem. Maravilha. Será muito bem-vindo ou Show de bola. bem-vinda. Paola, foi um prazer Muito Obrigada. bom, recebê-la. Paola. Obrigado por dar o seu tempo, né? Verdade, Contar um pouquinho da tua compartilhar. história, de compartilhar. E é isso, nós estamos concluindo mais um Lagoinha Cast. Foi um prazer ter você aqui, mas certeza. quero deixar outro recado. Se você ainda não tem uma igreja, não frequenta uma igreja e está aqui em Viseu ou próximo, né? Venha visitar a Lagoinha Viseu. No Instagram é @Lagoinha Viseu, no YouTube Lagoinha Viseu. Simples assim, vai lá
E se você quiser fazer uma visita, pode ter certeza que será muito bem-vindo ou muito bem-vinda, será recebido de braços abertos. E se você Tá é bom? membro, não deixe de se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Se não for membro também, né? Pode curtir, Pois pode é. comentar, pode compartilhar. Mas foi um prazer Muito estar bom. com você aqui. Muito obrigado, Paula, mais uma vez. Obrigada a vocês Tá? pela oportunidade. Por aceitar o convite. E é isso, Foi gente. muito bom. Desejo uma semana abençoada para você e para sua família. Até o próximo Lagoinha Cast. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.